Olá, eu sou o Ricardo e esse é o terceiro e último vídeo da série falando sobre o Fórum GRI de Fundos Imobiliários que aconteceu em 3 de dezembro de 2018, em São Paulo. Nesse vídeo falaremos sobre a apresentação feita por Alexandre Mastrocinski sobre o tema O que esperar dos fundos imobiliários em 2019? Nessa apresentação, ele começou com uma definição sobre mercado. O que é mercado? Esse é o local no qual agentes econômicos procedem à troca de bens por uma unidade monetária ou por outros bens. Nessa apresentação, com foco no mercado financeiro, foi destacado que o mercado da Bolsa de Valores, isso vale tanto para ações como os fundos imobiliários, esse mercado não é racional. Então, se você for seguir o mercado achando que o preço é sempre o preço justo, provavelmente não obterá lucro. Ele citou até um estudo feito em Londres, que mostrou que quando a seleção de futebol ganhava jogos, a bolsa subia, e quando perdia, a bolsa caía. Ou seja, existia ali um otimismo ou pessimismo sem fundamento nenhum, que não tinha qualquer relação com os ativos analisados. Então, faça bem as suas análises, pois seguir o mercado é como seguir um louco. Também achei bem interessante essa imagem sobre os juros, retrata bem a correlação entre os juros e os imóveis, que são bem importantes quando analisamos fundos imobiliários. Então é como se fosse uma gangorra. Quando os juros sobem, o preço dos imóveis abaixa. E quando os juros abaixam, o preço dos imóveis sobe. Leve isso em consideração quando for comprar fundos imobiliários. Nessa imagem, você pode verificar o yield pago pela NTN-B 2035, que é um título do Tesouro Direto que paga a inflação mais uma taxa. Essa taxa já chegou a ser 7,5% aproximadamente lá em dezembro de 2015, e agora em novembro de 2018 está em aproximadamente 5%. A NTN-B também tem uma forte correlação com os fundos imobiliários. Como regra geral, em média, os fundos imobiliários pagam aproximadamente 2% acima da NTN-B. Como a NTN-B está em 5%, a média dos fundos imobiliários está em 7%. Se acontecer algo que não está previsto e essa taxa da NTN-B for, por exemplo, para 6%, provavelmente o valor da cota dos fundos imobiliários irá cair para que o rendimento, ou seja, o dividend yield, fique mais ou menos nessa média de NTN-B mais 2%. Você pode ver também que, segundo o Alexandre, a retomada deve vir. Em setembro de 2005, a confiança do consumidor estava em aproximadamente 100 e agora já está em aproximadamente 95, ou seja, oscilou bem, mas você pode ver aí que desde 2015 está aumentando bastante. A confiança da indústria também. Desde 2015 até essa última análise, vemos que aumentou bastante também. O que comprar? Aqui vemos duas recomendações feitas no dia 3 de dezembro. Antes de comprar, você deve fazer uma análise se esses fundos são interessantes para você. Mas os destaques foram VISC11, com a característica de ser pulverizado, exposição ao varejo, ter uma boa rentabilidade, aproximadamente 7%, 180 milhões de reais em caixa líquido, bom track record e em linha com o valor patrimonial. O outro destaque foi o ALMI11, que está descontado em mais ou menos 38% do valor patrimonial. É um imóvel de altíssima qualidade, AAA, foi revitalizado recentemente, tem uma boa localização, está negociado a R$ 8.100 um metro quadrado, o que é bem baixo comparando com os mesmos imóveis da região, e um potencial de 100% de valorização num prazo aproximado de 3 anos. Aqui em destaque tem uma frase do Buffett, que é um investidor de muito sucesso lá nos Estados Unidos, que disse: "Para ter sucesso, você deve primeiro sobreviver." Ou seja, mais importante do que ganhar é não perder.
Pode não fazer muito sentido no começo, mas se você parar para pensar, não adianta você ganhar 4 vezes seguidas, você fazer ali 3, 4 vezes o seu patrimônio, sendo que na quinta vez você perder tudo. O mais importante do que ganhar é não perder. Você primeiro precisa sobreviver, falando financeiramente. Ele contou uma história de um imóvel que se chama América 700, onde fizeram uma proposta para que ele, como empresa, fizesse a compra deste imóvel. Quando ele fez a análise, ele chegou à conclusão de que o imóvel tinha baixa qualidade, estava acima do valor patrimonial, tinha um único locatário, não entendia muito bem qual era a motivação para a venda. Afinal, se é um imóvel tão bom, com um ótimo contrato, por que alguém venderia? Também chegou à conclusão de que naquela região tinha uma alta vacância, no caso esse imóvel fica no Rio de Janeiro, não tinha nenhum potencial de upside, ou seja, não tinha nada que pudesse acontecer para que ocorresse uma grande valorização ou do aluguel ou do valor do imóvel, e também notou que havia uma assimetria de informação. Esse imóvel estava alocado, na época em que foi oferecido para ele, para uma grande empresa. Então, não havia praticamente o risco de crédito. Porém, a empresa poderia encerrar a qualquer momento o seu contrato de locação. A oferta de compra deste imóvel foi recusada, e pouco tempo depois, a empresa saiu deste imóvel e ele está vago até as últimas notícias recebidas. Um imóvel vago não gera rendimento, mas gera custos. Então realmente não teria sido um bom negócio comprar este imóvel naquele momento. Então, use essas dicas para escolher o seu fundo imobiliário. Procure imóveis de alta qualidade, que não estejam acima do valor patrimonial, principalmente para você que está começando. Evite fundos monoativos, ou seja, com um imóvel só, e monoinquilinos, porque nesses o risco é muito maior. Essa foi a apresentação do Alexandre Mastrocinque. Como esse é o último vídeo da série, eu gostaria de fazer apenas alguns destaques. Na apresentação da Zeina Latifi, que é economista, ela destacou que atualmente o quadro econômico é bem frágil e temos uma crise fiscal. Existe uma urgência na reforma da Previdência. Para vocês entenderem bem, a nível de despesas federais, 60% está comprometido com isso, ou seja, não é só uma questão de acabar com a corrupção ou de reduzir o número de ministérios. A reforma da Previdência é necessária e urgente. Segundo ela também, se a reforma não for aprovada, vai ser extremamente difícil o país dar uma arrancada econômica. A reforma é um custo que Bolsonaro terá que assumir, pois essa reforma não é popular, e se ele não assume esse risco, os deputados muito menos. A previsão para a Selic é de 8% e um crescimento de PIB de 1,5% em 2019. Ela elogiou bastante o governo Temer na parte econômica e disse que para a economia crescer mais rápido, Bolsonaro deveria seguir a agenda de Temer. O setor que mais crescerá, segundo ela, será infraestrutura, como aeroportos, rodovias e etc. Óleo e gás também podem surpreender positivamente. O crescimento irá reduzir a probabilidade de tributar rendimentos e dividendos. Segundo ela, é pouco provável que os fundos imobiliários sejam tributados, já que isso não resolveria muita coisa na questão fiscal do Brasil. Também falou que não existe condição de diminuir imposto sem gerar uma ineficiência financeira. Então, por mais que no Brasil nós pagamos altíssimos impostos, existe pouca ou nenhuma chance desses impostos diminuírem. Sobre outra apresentação que eu também gostaria de destacar, foi uma sobre o mercado imobiliário brasileiro, que entre os participantes estava Carlos Alberto Correia, que é da Sonai Sierra Brasil. Ele destacou que os shoppings estão em recuperação desde 2016. 2018 foi um pouco mais complicado, até pela greve dos caminhoneiros, mas mesmo assim em crescimento. No mercado do Rio de Janeiro, a situação já é um pouco mais complicada e mais lenta,
mas ainda positiva. A vacância em São Paulo está diminuindo gradativamente, chegando próximo a um ponto de equilíbrio. No setor de logística também existe uma boa perspectiva. A vacância em geral ainda assusta, mas pegando regiões específicas já está numa boa recuperação. A previsão para a recuperação é para segundo semestre de 2019. O e-commerce também está em forte crescimento e com uma grande margem para desenvolvimento. Comparando com outros países, o Brasil está bem atrás no e-commerce, que é o comércio digital, e justamente por isso deve ter um bom retorno. Falando um pouco mais específico sobre shoppings, a coisa mais importante nesse setor, e praticamente em todos no sentido de imóveis, é a localização. Um shopping ele deve estar adaptado para atender clientes da sua região e do seu foco, por exemplo, classe A, classe B, classe C e assim por diante. Por isso, não é só porque tem um espaço vazio e um lojista interessado que o negócio é bom. A loja em si deve ser analisada pelo administrador do shopping para que o mix de lojas esteja de acordo com seu público-alvo. Shoppings nos Estados Unidos são muito mais por habitante do que no Brasil, mais de 20 vezes para vocês terem uma ideia. Por isso, mesmo com o e-commerce e shoppings sendo fechados lá nos Estados Unidos, no Brasil os shoppings continuam crescendo e com uma boa perspectiva para o futuro. Shoppings no Brasil já têm um bom desenvolvimento no setor de serviços, alimentação e diversão, mais desenvolvidos até que nos Estados Unidos. Lá, em vários shoppings, nem possui praça de alimentação e restaurantes. Então você entra no shopping para fazer as suas compras, mas na hora de comer ou se divertir, você tem que sair do shopping. Esse é o grande diferencial dos shoppings do Brasil comparados com os dos Estados Unidos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena série. Se tiverem oportunidade de comparecer no próximo Fórum GRI de Fundos Imobiliários, que deve acontecer no final de 2019, compareçam, pois vale muito a pena. Todas as informações citadas, obviamente, foi apenas um resumo, já que foi o dia todo de congresso. Se tiverem dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Tchau!